Oi, gente. A gente está aqui em mais uma aula do Planilhas Google. A aula de hoje é sobre funções de texto. Então, eu trouxe aqui uma tabela com diversas funções e uma lista de códigos para a gente poder trabalhar em cima deles. As primeiras funções aqui, esquerda e direita, elas são bem simples e bem intuitivas. Elas vão retornar valores à esquerda ou à direita de um texto. Por exemplo, aqui usando a função esquerda, igual à esquerda. E aí eles vão me pedir uma string, ou seja, um conjunto de caracteres. Selecionar aqui com ponto e vírgula. Depois ele vai me pedir um número de caracteres. Eu vou querer os 3 primeiros. Fechando parênteses, ele me retorna os 3 primeiros caracteres. A função direita também funciona da mesma forma, igual à direita, da mesma string. Eu vou querer os 3 caracteres à direita. Então ele vai me retornar os 3 finais. Eu posso copiar aqui para baixo, para vocês verem que funciona em qualquer tipo de código. A próxima aqui, extrair do texto, ela vai também me retornar uma série de caracteres numa string, mas eu consigo extrair do meio do texto se eu quiser. Por exemplo, vamos usar ela igual a extrair do texto. Ele vai me pedir a string, vou selecionar ela, e ele vai me perguntar iniciar em. Ou seja, eu quero ver qual a posição que eu quero começar a minha extração. Olhando aqui no meu código, reparem que tem ABC, hífen, e aí meu número começa. Eu quero extrair esse número. Então, o ABC e o hífen são meus 4 primeiros números, meus 4 primeiros caracteres. Como eu quero o número, eu vou começar do 5, que é o 3 é o meu quinto número, meu quinto caractere. Então, 5. Um ponto e vírgula, extrair o tamanho. Todos os meus números são apenas 2 números, então vou escolher 2. E aí ele me retorna o meu número. A função localizar, ela vai me retornar qual a posição de algo que eu quero extrair, por exemplo. Qual localizar. Então, primeiro, o que eu quero pesquisar, eu vou utilizar o exemplo do hífen. Eu quero pesquisar um hífen, eu tenho que colocar entre aspas, para ele saber que é um caractere. O texto vai ser aqui, na minha linha do código. E esse iniciar em a gente vai usar depois, ele é opcional. Então, eu não vou colocar nada nele. Então, ele vai me retornar a 4ª posição, aqui em todos os casos. Porque reparem que o hífen é o nosso 4º caractere em todas essas strings. Mas se eu quisesse encontrar esse segundo hífen, qual a posição desse segundo hífen? Eu teria que fazer uma função composta aqui. Então, eu faria o localizar. Eu iria pesquisar o meu hífen dentro desse texto. E aqui eu vou usar a terceira condição que é opcional, que é iniciar em. Então, para eu garantir que eu vou conseguir encontrar a posição do meu segundo hífen, eu tenho que iniciar depois do meu segundo hífen. E para garantir que eu posso, então aqui eu preciso colocar um número que seja maior que a posição desse meu segundo hífen. Para garantir que isso aconteça, eu posso utilizar novamente a função localizar, igual eu utilizei na coluna passada. Então, localizar o hífen no texto, que é a minha coluna do código. Fechando aqui. Então, repara que a minha terceira condição é uma função de localizar que vai me retornar esse valor de 4. Mas se eu começar no valor de 4, reparem, eu vou encontrar o mesmo valor aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou vir aqui em cima para alterar meu código. E aqui onde tem localizar, que é o valor inicial que vai começar a minha busca, eu vou colocar mais 1. E agora ele vai me retornar
qual a posição do meu segundo hífen. Isso vai funcionar para todos aqui embaixo. Então, seguindo, a próxima função aqui, concatenar, é uma função que serve para unir dois textos. Por exemplo, eu vou utilizar ela aqui, é a função concat, e ela vai me pedir um valor 1 e um valor 2, ou uma string, ou seja, eu posso escrever alguma coisa e juntar com outra coisa. Mas vamos utilizar, por exemplo, aqui nossos valores. Vamos concatenar as letras, por exemplo. Então, eu vou concatenar a esquerda com a direita. Fechando, ele vai me colocar os dois valores juntos. A função ela me permite concatenar apenas duas coisas. Mas se eu quiser burlar isso um pouquinho e concatenar 3 ou até mais, eu posso fazer isso fazendo uma função composta. Vou mostrar um exemplo aqui, por exemplo. Eu posso colocar o concatenar, concat de algum valor, ponto e vírgula, juntando com outra função concat. E aí eu posso colocar minha função direita e a minha função de extrair o texto. E assim eu vou juntar os três, porque eu criei uma função composta que me permitiu fazer mais coisas. Se eu quisesse colocar algum quarto, concatenar com uma quarta coisa, eu poderia colocar mais uma função concat dentro dessa minha segunda função concat. Número de caracteres é uma função muito simples também, que vai me retornar quantos caracteres tem no meu código. Então, eu vou fazer o número de caractere, escolher o texto, seria o meu código. Ele vai me retornar, tem 10 caracteres. Função maiúscula é uma função que vai me fazer todas as letras do meu texto ficarem como maiúsculas. Então, maiúscula igual a maiúscula. Escolher o meu texto. E reparem que as letras que estavam como minúsculas agora, elas ficaram como maiúsculas. O que já era maiúsculo não mudou nada. A função minúscula vai fazer exatamente o oposto. Vai fazer todos os meus valores ficarem minúsculos. Todas as minhas letras ficarem minúsculas. Ele pede para eu selecionar o meu texto. Vou fechar aqui. E todas as letras agora estão minúsculas. Então, essas são as funções de texto mais importantes que vocês vão precisar para o Planilhas Google. Elas são mais situacionais, mas você sempre acaba encontrando alguma planilha que você vai precisar usar elas algum dia, você pode ter certeza. Então fiquem ligados para as próximas aulas que ainda tem muitas coisas para vocês aprenderem. Muito obrigado.